pessoal! Estudaremos o Plano Municipal PME de Paracambi. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Eu irei disponibilizar para a venda um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também sobre outras na forma de combos promocionais. Quando eles estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição do vídeo, beleza? Além disso, eu também irei disponibilizar um curso com os conteúdos comuns no formato de vídeo-aula que serão hospedadas na plataforma da Hotmart. Também quando esse curso estiver organizado, eu irei também colocar os links na descrição do vídeo. Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material para venda, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Plano Municipal PME de Paracambi. Bom, o PME de Paracambi ele foi aprovado e instituído pela Lei Municipal número 1169 de 2015. Bom, e o PME ele tem uma duração decenal ou plurianual de 10 anos. Ele teve início em 2015 e ele finalizará em 2025. Além disso, a execução do Plano Municipal de Educação, ele se pauta no regime de colaboração entre os entes federativos, União, Estado, também o município e também a sociedade civil organizada. Então, a população, a sociedade civil como um todo, ou seja, todos, a coletividade em prol da elaboração, em prol da execução do Plano Municipal de Educação, juntos, colaborando para que o Plano Municipal de Educação ele de fato seja executado. Lembrando que nós temos o Plano Nacional de Educação, e o PNE, ele é a base para os planos municipais de educação. Muitos planos municipais de educação eles são quase que um copia e cola do PNE, tá? Com umas pequenas diferenças em relação às especificidades de cada município. Bom, a Secretaria Municipal de Educação, a SME, deverá manter atualizado o diagnóstico educacional do município e, juntamente com o Conselho Municipal de Educação, o CME, chamar a reunião do Fórum Municipal de Educação, o FME, ao final do segundo ano de vigência deste plano, com o objetivo de promover o balanço dos resultados alcançados e a consecução das metas previstas. Tá? Então, a SME, que é a Secretaria Municipal de Educação, é responsável por manter atualizado todo o diagnóstico, envolvendo o município de Paracambi. Vai fazer isso junto com o Conselho Municipal de Educação e vai chamar o Fórum Municipal de Educação para que, ao final do segundo ano de vigência deste plano, eles possam promover ali um balanço dos resultados que já foram alcançados. É uma forma de você monitorar, de você verificar se de fato as metas elas estão sendo cumpridas ao longo desses 10 anos, senão a coisa acaba ficando muito solta. Então é importante que haja esse monitoramento, que haja esse controle por parte da Secretaria Municipal de Educação. E vale dizer que para conseguir avaliar se de fato o plano ele está sendo executado, os dados que serão utilizados eles serão fornecidos pelo Censo Escolar do INEP, pelo IBGE, também por avaliações externas que acabam produzindo indicadores, como por exemplo o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o SAERJ, o Enem, o próprio Enem. Então essas avaliações elas acabam indicando como é que está a qualidade do ensino, da educação, e entre outros, outros instrumentos que serão utilizados para aferir, para ajudar nessa avaliação do PME. Falando um pouco da justificativa, o que justifica a elaboração do Plano Municipal de Educação? Vale lembrar que esse Plano Municipal de Educação ele tem um embasamento jurídico, ele tem um embasamento legal. Nós temos a Constituição Federal de 88, que fala sobre educação, tem alguns artigos que falam sobre educação, que determina a importância de um regime de colaboração para que você implemente, estabeleça um Plano Nacional de Educação, tá? E aí pensando no PNE, E aí você tem que lembrar, que cada município tem que ter o seu Plano Municipal de Educação. E nós temos também o Plano Nacional de Educação, que é implementado pela Lei 13.005 de 2014, que eu já tinha mencionado para vocês. O PNE, ele determina também essa questão da elaboração dos planos que sejam decenais, ou seja, que durem 10 anos e que tenham ali diretrizes, metas e estratégias.
Então a gente consegue entender que o Plano Municipal de Educação é muito mais do que um documento. Ele, na verdade, ele tem ali um embasamento legal. Ele define diretrizes, ele define metas, né, para que a qualidade de educação de Paracambi, de fato, nós tenhamos ali uma melhoria nessa qualidade, para que nós tenhamos uma melhoria no sistema municipal de ensino, mas ele é muito mais do que um documento, porque ele tem um embasamento legal, porque ele tem ali uma finalidade que é o regime de colaboração, a finalidade que é melhorar a qualidade da educação. Então tem uma série de finalidades, né, uma série de metas, estratégias que nós vamos estudar ao longo dos nossos vídeos, ok? Então é sempre muito importante vocês terem em mente que a elaboração do Plano Municipal de Educação, ele vem de um processo de construção coletiva, né? Então é uma construção que aconteceu mediante leitura, mediante pesquisa e que tem ali a presença da coletividade. Não foi um indivíduo, uma única pessoa que confeccionou um Plano Municipal de Educação, mas sim a coletividade. E que também existe uma base legal, uma legislação por trás disso tudo, como o Plano Nacional de Educação, por exemplo. Também nós temos as informações disponibilizadas pelo IBGE, pelo MEC, pelo INEP, pela Secretaria Municipal de Educação. Enfim, então ele tem todo um embasamento legal. Então a gente pode dizer que o Plano Municipal de Educação de Paracambi constitui um instrumento de gestão e planejamento que transcende os desejos pessoais, definindo políticas públicas e sociais, ou seja, é algo que vai para além dos desejos pessoais, é algo que constitui e define políticas públicas e sociais, políticas que visam a coletividade, atender ao bem comum, atender à coletividade. Então, mediante essa perspectiva, nessa condição, sua atuação ela não se restringe somente ao espaço escolar, mas como estabelece a própria Constituição Federal, é um indicador de um projeto educacional promovido como dever do Estado e da família e incentivado com a colaboração da sociedade, visando o quê? O pleno desenvolvimento da pessoa, o pleno desenvolvimento do ser humano, o pleno desenvolvimento do cidadão. Então, nós temos aqui como justificativa, né, entender que o PME é muito mais do que um documento, ele é um instrumento de gestão, de planejamento, ele define políticas públicas e sociais, ele é um balizador em relação a essas políticas públicas, ele vai para além do espaço escolar, ele tem embasamento legal e ele também funciona como um indicador de um projeto educacional, como sendo um dever do Estado e da família. E também com a colaboração da sociedade, fazer com que, no final das contas, os cidadãos eles consigam se desenvolver plenamente em seus diferentes aspectos, tá? Então, por isso a gente entende que o PME ele vai para além de um documento legal. Vamos fazer uma questão. Em breve estarei disponibilizando um simulado com questões autorais, um gabarito comentado sobre essa temática, tá? Quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição do vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso com os conteúdos comuns para diferentes cargos. Esses cursos eles serão organizados também na plataforma da Hotmart. Também quando eles estiverem prontos, eu também irei colocar na descrição do vídeo, beleza? Vamos então fazer a questão da Banquiban de 2022 que eu adaptei para o concurso de vocês. O Plano Municipal de Educação de Paracambi tem o objetivo de definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. A vigência do atual PME de Paracambi termina em letra A, 2023, letra B, 2024, letra C, 2025, letra D, 2026. Nós vimos, né, que o Plano Municipal de Educação, PME, ele tem uma duração decenal de 10 anos, e ele finda em 2025, tá? O PME de Paracambi ele finaliza em 2025. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Agora, vamos falar um pouquinho da história de Paracambi. Como eu já havia falado no meu vídeo sobre os aspectos históricos e geográficos de Paracambi, no PME também temos algumas informações relacionadas à história do município de Paracambi. Então, eu também vou colocar nesse vídeo na perspectiva do PME, ok? Então, vamos lá. Com uma área de 197 km² e uma população de 47.124 pessoas, o município de Paracambi situa-se entre a Baixada Fluminense e a Serra do Mar, na parte ocidental do estado do Rio de Janeiro
e integra a região metropolitana do Rio. A distância de Paracambi para o Rio é de aproximadamente 80 quilômetros, tá? Bom, então temos algumas informações importantes aqui. A área de Paracambi. Segundo o PME, segundo esse documento, a área ocupada por Paracambi é de 197 quilômetros quadrados, quase 200 quilômetros quadrados. E a população estimada de Paracambi são de 47.124 habitantes. Bom, e aí eu tenho que falar para vocês o seguinte: se vocês forem no site do IBGE, o último censo foi em 2022, e segundo esse censo, a área ocupada por Paracambi é de 190.949 quilômetros quadrados, tá? Então, segundo o censo, o último censo realizado pelo IBGE, a área ocupada por Paracambi está diferente daquela dita pelo PME, ok? Está um pouco diferente. Então, o que fazer numa situação como essa, né? É um pouco complicado, porque a gente vai ver que teremos informações diferentes, contrastantes, embora elas digam sobre o mesmo assunto. Então, o que eu sempre falo é buscar fontes oficiais e, mais do que isso, buscar fontes atualizadas. Esse PML foi feito em 2015, tanto que a vigência dele é de 10 anos, vai até 2025. O último censo foi 2022, tá? Então, eu me basearia no IBGE. Porém, se vier uma questão falando segundo o PME, você vai dizer de acordo com o PME. Eu sei que é bem chato, é bem desconfortável essa situação, mas sempre acontece, gente. Em toda aula de história e geografia de município, a gente sempre passa pela mesma problemática, que é essa questão dos dados, das informações estarem desatualizadas. E aí a gente tem que ter aqui um especial cuidado e, na hora da prova, ter uma atenção especial em relação ao enunciado, tá? E tudo isso, claro, tudo isso é passível de recurso, tá? Porque se tem uma informação que ela tá desatualizada, se no IBGE o último censo fala uma coisa e o PME fala outra, claro que é passível de recurso. Mais uma questão aqui, nós temos a quantidade de pessoas que vivem em Paracambi. Certamente esse número também está diferente, porque o último censo do IBGE foi em 2022, né? E nós estamos em 2024. Porém, o último censo do IBGE nos fala que a quantidade de pessoas que habitam Paracambi são de 41.375 pessoas, enquanto que o PME fala que são de 47.124 pessoas, tá? Então, mais uma informação contrastante, vocês vão ter que ter um especial cuidado em relação ao enunciado, sabendo que Paracambi faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? E que Paracambi fica ali entre a Baixada Fluminense e a Serra do Mar. Falando agora realmente sobre a história de Paracambi, a história desse município tem sua origem no século XVIII, com a abertura do Caminho Novo em 1715 por Garcia Rodrigues Paz. Nós vimos isso lá na história, na nossa aula sobre a história de Paracambi. Vamos relembrar aqui. Então, tudo começa com a abertura do Caminho Novo. Esse trajeto ele foi feito por quem? Ele foi feito por Garcia Rodrigues Paz em 1715. Nós tivemos a fixação dos primeiros seis-meiros. A partir dessa época deu início à efetiva colonização. Então nós tivemos as Seis Marias, que são aqueles lotes de terras, lembrando que o Brasil, assim que ele foi colonizado, nós tivemos a divisão territorial em lotes de terras em capitanias hereditárias, que foram doadas para algumas pessoas para que elas pudessem desenvolver aquelas áreas. Por exemplo, as primeiras Seis Marias, elas foram doadas a José Freire Pereira no Ribeirão das Lajes, e outras depois elas foram também concedidas. E a colonização ela foi acontecendo e se processando, inicialmente às margens do Caminho Novo. E depois foi o quê? Foi indo para o sertão adentro. Então começa às margens do Caminho Novo e depois vai interiorizando, vai cada vez mais se adentrando e indo em direção ao sertão adentro. Então essa interiorização, nessa colonização que ela deixa de ficar ali nas margens e passa a se interiorizar, ela faz com que um século depois nós tenhamos ali um assentamento de elemento humano considerável naquela região. Bom, e os jesuítas? Qual o papel dos jesuítas nesse período da colonização? Bom, os jesuítas eles se estabelecem nas proximidades do Ribeirão das Lajes
e estende os domínios da fazenda de Santa Cruz, além do Rio dos Macacos, ocupando a quase totalidade da área que compreende o município de Paracambi. Então, os jesuítas, né, que chegaram ao Brasil com a finalidade, muitos com a finalidade de catequizar os povos indígenas, eles se estabelecem primeiramente nas proximidades do Ribeirão das Lajes e depois eles vão se estabelecendo na fazenda de Santa Cruz, além do Rio dos Macacos. E eles vão ocupando tanto aquela área que eles ampliam tanto a área de ocupação que eles ocupam quase que todo o território de Paracambi nesse período. E aí nós falamos que nesse momento em que os jesuítas eles têm o domínio, pleno domínio de Paracambi, é o momento que eles têm ali, eles imperam em Paracambi, imperando assim o domínio dos inacianos, tá? Então a gente chama esse período em que os jesuítas eles têm essa ocupação quase que plena de Paracambi como sendo um período, um domínio dos inacianos que vai até o ano de 1759. Por que vai até 1759? Porque nesse ano eles são expulsos do país pela coroa portuguesa e têm inclusive seus bens confiscados por ato do Marquês de Pombal, ministro de Dom José I. Tá? Então vale dizer que esse período, né, em que nós tivemos a ocupação quase que plena dos jesuítas no território de Paracambi foi chamado de domínio dos inacianos, que vai até 1759 e que eles são expulsos nesse ano pela coroa portuguesa por conta, né, deles estarem tendo um domínio imperando naquela área, né? Então os portugueses não queriam isso, né? Quem deveria imperar ali naquela área deveriam ser os portugueses, né? Na perspectiva deles, né? Então eles confiscam os bens e expulsam esses jesuítas, e quem é que faz isso é o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I. Mais tarde é criada a paróquia de São Pedro de São Paulo de Ribeirão das Lajes pela Lei Providencial número 77, de 1836, e tudo leva a crer ter sido este o primeiro povoado na região do atual município. Tá? Então, nós tivemos a criação da paróquia São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lajes, e nós acreditamos que foi essa paróquia, o local onde estava essa paróquia de São Pedro e São Paulo do Ribeirão dos Lajes, que foi o primeiro povoado, onde foi construído o primeiro povoado de Paracambi. Bom, o reconhecimento desse povoado religioso se deu graças ao crescimento pela cafeicultura e por sua localização no caminho obrigatório entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e o estado de Minas. A produção agrícola de Valença e de Vassouras passava através da estrada Presidente Pedreira, décadas antes da implantação das fábricas de tecido no município. Nós vamos falar melhor das fábricas de tecido, que é o cartão postal do município, né? Mas nós tivemos esse reconhecimento desse povoado religioso, que muito se deu por conta da cafeicultura e por conta da localização. Então nós tivemos dois pontos que favoreceram o reconhecimento desse povoado religioso. Um foi a cafeicultura, a produção de café, e outro foi a localização desse povoado. Porque a localização desse povoado era justamente num caminho obrigatório entre as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Então isso favoreceu, né, o progresso desse povoado. Na segunda metade do século XIX, nós tivemos a instalação da Companhia Têxtil Brasil Industrial, isso em 1871, e a expansão da estrada de ferro Dom Pedro II até a fábrica de tecidos de algodão, através da implantação do ramal de Macacos, entre Macacos e Belém, que é a atual Paracambi-Japeri, em terras da então fazenda Ribeirão dos Macacos. Atraíram a população do povoado de São Pedro e São Paulo, que migrou em massa, contribuindo para o crescimento do povoado dos Macacos, hoje centro da cidade de Paracambi. Então aqui nós temos a explicação para o aumento, para o crescimento do povoado dos Macacos, que hoje é o centro da cidade de Paracambi. O que fez com que aumentasse esse povoado de macacos? Bom, nós tivemos a instalação da Companhia Têxtil Brasil Industrial, que foi um dos fatores, né? Uma companhia têxtil, ela vai gerar o quê? Vai gerar trabalho, vai gerar serviço, vai aumentar a movimentação ali, geração de renda. A expansão da estrada de ferro Dom Pedro II, que vai permitir a circulação de pessoas, de mercadorias. Nós tivemos também a fábrica de tecidos de algodão, né, através de uma implantação de um ramal, o ramal de Macacos. Então, tudo isso favoreceu com que tivesse ali uma maior movimentação, uma maior circulação
e, consequentemente, atraiu a população para o povoado dos macacos. Então a população saiu, né, ela sai de São Pedro e São Paulo, do povoado de São Pedro e São Paulo, e vai e migra para onde? Para o povoado dos macacos, que hoje é o centro de Paracambi. Bom, a facilidade que o meio de transporte ferroviário proporcionava, estreitando ainda mais a distância para o Rio de Janeiro, centro comercial, financeiro e capital administrativa, capital do Império e, posteriormente, capital da República, deu possibilidades concretas para a instalação de fábricas no local. Então, vale destacar a importância da instalação das fábricas para Paracambi. E essa instalação muito tem contribuição do fato das linhas ferroviárias, dos transportes ferroviários, eles terem sido construídos, porque isso possibilitou esse fluxo, essa circulação, né, de mercadorias, né, e esse fácil acesso para o Rio de Janeiro, que era o grande centro comercial, financeiro e também a capital administrativa, e que posteriormente se tornaria a capital da República, tá? Então, o que possibilitou com que de fato nós tivéssemos ali a construção, a instalação de fábricas em Paracambi foi essa facilidade proporcionada pelos meios de transporte ferroviário. Mas não podemos atribuir somente a isso. Isso não foi o único fator. Um outro fator importante foi a abundância dos rios e quedas d'água na região. Tanto a Companhia Brasileira Industrial, de 1871, como a Companhia de Tecelagem Santa Luísa, de 1891, e a Fábrica de Tecidos Maria Cândida, de 1924, se utilizaram amplamente dos recursos naturais dos rios e quedas d'água da região. Então percebam, além da facilidade proporcionada pelos meios de transporte ferroviário, nós tínhamos também como outro fator importante que possibilitou a construção das fábricas em Paracambi, também a abundância de rios e quedas d'água na região. Por quê? Porque essas empresas, essas companhias de tecelagem, essas fábricas de tecido, utilizavam em sua produção, na tecelagem, os recursos dos rios e das quedas d'água. A Companhia Brasil Industrial ela foi instalada no sopé, próximo à Serra do Mar, abrangendo em suas terras as quedas d'água do Ribeirão dos Macacos e outros rios próximos. Já a Companhia Tecelagem Santa Luísa, assim como a Fábrica de Tecidos Maria Cândida, elas foram instaladas apenas 3 quilômetros acima do Brasil Industrial, subindo-se através de uma pequena serra, onde se depara com pequenas quedas d'água utilizadas por ambas as fábricas. Então o PML menciona algumas fábricas, algumas companhias que eram presentes em Paracambi, vale aqui vocês memorizarem essas companhias, como a Companhia Brasil Industrial, a Companhia Tecelagem Santa Luísa e a Fábrica de Tecidos Maria Cândida, e que utilizavam, como eu falei, amplamente os recursos da natureza, dos rios e quedas d'água da região, e fala sobre a instalação dessas companhias, onde elas ficavam próximas da Serra do Mar, ficavam próximos à queda d'água, da Ribeirão dos Macacos, enfim, então fala da localização dessas fábricas, dessas companhias. A implantação das fábricas de tecidos, já no último quartil do século XIX, representa o forjar de um novo processo produtivo, nascido na forma de grande indústria em oposição a uma cultura escravocrata agrário-exportadora. Então, a fábrica de tecido, que, como eu falei, é o cartão postal de Paracambi, tem uma simbologia que vai para além do fato de gerar emprego, que vai para além do fato de ser um elemento representativo de Paracambi. Por quê? Porque ela também quebra um paradigma, ela rompe um paradigma aqui de um processo produtivo de uma cultura escravocrata agrário-exportadora. Então vai contra essa cultura, né? Uma cultura que que as pessoas já estavam acostumadas, já estavam ali internalizadas em relação a essa ideia de que a mão de obra é a mão de obra eficiente, a mão de obra correta seria a mão de obra escrava para a produção agrária, para poder exportar, para poder vender. Então, você rompe com isso, né? Você tem ali as fábricas de tecido para produção interna, para a produção própria também, utilizando ali mão de obra que não mais a mão de obra escrava, porque nós tivemos a abolição da escravatura. Há de se ressaltar que o processo de constituição e consolidação do capital no Brasil apresenta-se de forma contraditória e conciliatória, já que a indústria nascia simultaneamente ao lado do latifúndio.
É certo que o nascimento da indústria têxtil nesta região particular do estado do Rio de Janeiro, ao lado da decadência da cafeicultura fluminense, significava que a economia fluminense não estava de todo em decadência. Então nós tínhamos o desenvolvimento das indústrias, das fábricas, e simultaneamente nós tínhamos também o desenvolvimento dos latifúndios, né, que eram ali propriedades de terra em que você tinha a exploração da terra, uso e exploração da terra. Então existia uma contradição em relação a isso. E o outro fato é que a cafeicultura ela estava entrando em declínio. O símbolo da cafeicultura fluminense era o município de Vassouras. E nós tínhamos o declínio da cafeicultura. Em contrapartida, nós tínhamos a ascensão de quê? Nós tínhamos a ascensão da indústria têxtil. E isso, de certa forma, era positivo porque significava que a economia fluminense ela não estava de todo em decadência, né? Nós tínhamos ali a decadência, o declínio da cafeicultura, mas nós tínhamos a ascensão da indústria têxtil. A fábrica da Companhia Brasil Industrial, ela foi uma das mais importantes do Império, tá? Isso pode ser confirmado, essa importância ela pode ser confirmada, principalmente pela fábrica de tecidos de algodão na economia nacional durante a década de 1880, quando foram feitas as visitas da família imperial a este município. Segundo os diretores da companhia, a primeira visita aconteceu em julho de 1879. Toda a família imperial honrou a fábrica com sua visita, tendo o imperador examinado detidamente todas as seções do trabalho da fábrica, pelo que se mostrou satisfeito. E teve uma segunda visita, que a segunda visita ela foi na reinauguração da fábrica essa, a Companhia Brasil Industrial. Essa reinauguração ela acontece em 3/11/85. Então nós tivemos duas visitas da família imperial à fábrica, à Companhia Brasil Industrial. A primeira, ela acontece em 1879 e a segunda, ela acontece em 1885, na reinauguração dessa Companhia Brasil Industrial. Bom, o povoado de Macacos, ele abrangia terras dos municípios de Itaguaí e Vassouras. Em 1901, parte pertencente a Itaguaí foi elevada à categoria de distrito, que foi o terceiro distrito de Itaguaí, com o nome de Paracambi, cujo significado é macaco pequeno para uns e Rio dos Macacos para outros, tá? Então, nós tínhamos o povoado de Macacos composto por dois municípios, Itaguaí e Vassouras. Em 1901, Itaguaí eleva essa categoria de distrito, torna-se o terceiro distrito de Itaguaí e passa a se chamar Paracambi. E qual o significado de Paracambi? Macaco pequeno ou Rios do Macaco. Então, atenção aí. Significado de Paracambi, macaco pequeno ou Rio dos Macacos. O lado pertencente a Vassouras continuou como povoado de macacos até 1915, quando foi elevado à condição de vila de Paracambi, sede do 7º distrito daquele município. Porém, em 1938 teve o nome mudado para Tairetá, tá? Então, nós tivemos essa mudança de Vassouras, que pertencia ao povoado de Macacos. Vassouras, ela se torna uma vila de Paracambi, sede do 7º distrito de Paracambi, e teve o seu nome mudado, seu nome alterado para Tairetá. Então, relembrando, nós tínhamos o povoado dos Macacos. Ele era formado por dois municípios, Itaguaí e Vassouras. Bom, Itaguaí, ele se torna distrito, terceiro distrito, com o nome de Paracambi. E nós tivemos também Vassouras se tornando distrito. Vassouras se torna o 7º distrito, né? 7º distrito de Paracambi, e passa a se chamar Tairetá. Bom, o crescimento econômico proporcionado pelas indústrias, Companhia Têxtil Brasil Industrial, em 1871, a fábrica de tecidos de Maria Cândida, instalada em 1924, que hoje se encontra no bairro de Cascata, e também a siderúrgica Lanari S.A. Indústria e Comércio, instalada em 1952, na então sede do distrito de Paracambi, e as atividades sociais comuns aos dois distritos impulsionaram os anseios pela emancipação política, o que veio a se concretizar somente em 8 de agosto de 1960, quando nós tivemos, de fato, essa lei que uniu Paracambi a Tairetá num único município, o município de Paracambi.
Então, o que fez com que nós tivéssemos a combinação, a fusão desses dois territórios, desses dois distritos, Paracambi e Tairetá, para poder formar um único município, que foi o município de Paracambi? Para que nós tivéssemos essa união desses dois distritos, o que impulsionou isso foi o crescimento econômico proporcionado pelas indústrias, pelas companhias têxteis, pelas fábricas de tecido, somado também às atividades sociais comuns aos dois distritos, que fizeram com que tivesse esse anseio por essa emancipação política que veio a acontecer através dessa lei estadual 4.426, em 8 de agosto de 1960, com a união desses dois distritos, formando o único município, o município de Paracambi, como nós conhecemos hoje. Ok, gente? Então, nós vimos um pouco sobre a história de Paracambi aqui. Vale destacar que também tem um vídeo sobre a história de Paracambi, segundo o estudo socioeconômico do TCE e também segundo algumas informações do IBGE, mas aqui foi segundo o PME, tá? Que trouxe várias informações relevantes e complementou bastante o nosso estudo. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo. Segundo o PME de Paracambi, no que diz respeito aos aspectos históricos, qual é o significado do nome Paracambi? Letra A, macaco pequeno. Letra B, caminho novo. Letra C, barreiro salitroso. Letra D, rio fundo. Nós vimos que Paracambi, esse nome significa macaco pequeno ou rio dos macacos para outras pessoas, tá? Portanto, a letra A é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem uma playlist sobre história e geografia do município de Paracambi. Tem playlist de português da Banquiban, né, com simulados dessa banca. Também tem playlist de fundamentos de educação com simulados sobre educação também dessa banca. Tem playlist de legislação educacional, legislação ambiental. Então maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.